One Piece, ou melhor, One Piece, episódio 922. Eu pensei que ia ser um filler totalmente dedicado pro Zoro, eu tava esperando uma coisa criativa, mas foi o Zoro numa jogatina ingrata, né? Ingrata para os seus rivais. Só que a gente viu também a Nami se posicionando, a Robin. O Sop não teve muito não, né? Teve Kinemon, teve Frank Super! Olha, adianto que essa parte do Frank investigando o paradeiro das plantas da mansão do Kaido ficou muito melhor no anime do que no mangá, velho. Vamos analisar e olha só, a Big Mom tá chegando em um ano. Eu tô louco que essa velha chegue, que o arco melhora muito com ela. Vamos lá analisar? Vamos agora! Lembra de que, produção? Segui o Blue no Instagram e no Twitter. Eu tô sono. Eu acho que a gente notou, né? Ah, produção, o que é isso? Ó, não sei se vocês entenderam, se vocês ativaram a tecla SAP, mas ela disse o quê? Pra seguir o Blue no Instagram e no Twitter. Agora sim, segue lá no Instagram e no Twitter. Somos mais de 20 mil no Twitter, mais de 35 mil no Instagram. Imagina só, hein, produção? Lembra quando o Blue no YouTube tinha esse tamanho? Já era bastante coisa, né? Ó, e outra coisa, o que é que faz com o vídeo e com o canal, produção? Se inscreve no vídeo, dá like no canal. É isso aí, produção sempre trocando, né? Sempre trocando. Mas vamos lá, você também tenha o seu livre-arbítrio aí e pode dar like no vídeo e se inscrever no canal. Olha só, vamos lá pro filezinho. Ou, no caso não foi tão filezinho assim, né? Foi alternando entre os personagens. No mangá, toda essa etapa do Zoro aí em Kibi com o Tonoyasu, né, pegam apenas 2 páginas do capítulo 929. E esse episódio, ele adapta muito do capítulo 929. E já começa com o Zorinho nos jogos de azar. E vemos que o Zorinho tem muita sorte no jogo, olha que coisa linda. Eu fiquei me lembrando de 2 coisas. Do Gastão, o primo do Pato Donald, que é sortudo pra caramba. Eu acho que o Oda poderia trabalhar essa temática no Zoro, né? De ele ser muito sortudo, mas talvez a sorte poderia ser aquele motivo pelo qual o Zoro obtém êxito. E aí não ficaria muito legal. Mas aqui, pelo menos, no jogo ficou interessante. É que eu me lembrei... Por que eu me lembrei do Gastão? Porque eu lembrei de um outro momento do Zoro, lá em Rogue Town. Vocês lembram a cidade que o Gold Roger foi executado? A última cidade que os Mugiwaras passam antes de entrarem na Grande Rota. E lá o Zoro joga a Kitetsu terceira pro teto e estende o braço. A espada, logicamente, não corta o braço dele. Mas foi uma jogada de sorte ali? Ou foi a determinação do Zoro que sobrepôs a maldição da espada? Por falar em maldição, né, galera? A gente tem que conhecer mais sobre... do que é feita, do que é regida essa maldição aí da Kitetsu terceira e de outras espadas amaldiçoadas, né? Mas pra frente, em um ano, adiantando um pontinho pra vocês, vai ter uma espada chamada Emma, que ela tipo suga o hack da pessoa. Isso a caracteriza uma espada amaldiçoada. Então o Oda, aqui em um ano, ele tá começando a inserir umas armas brancas, né? Umas Meitou, que tem umas propriedades diferentes. Então, ó... No caso, essa Emma, a gente não sabe se é uma maldição. Eu acho que não é. É uma característica dessa espada. Mas aí eu fico, poxa, o que é que a Kitetsu terceira deve ter que o Zoro ainda pode extrair? Tem uma cena no meio dessa jogatina, né, que o Tonoyasu tá lá, o baba-ovo do Zoro. Tu é muito bom, velho. Caramba, como tu joga bem. E aí o Zoro agradece o Tonoyasu por ter pagado o sushi dele, né? Vocês lembram que o Zoro tava comendo lá no barquinho, a galera foi cobrar ele não tinha dinheiro. O Tonoyasu pagou. No mangá, esse agradecimento do Zoro só acontece quando eles estão chegando na capital das flores. Aí no anime eles quiseram adiantar para apresentar um outro diálogo quando esse momento, próximo à capital das flores, estivesse chegando. Enquanto isso, Kinemon está em Kuri. Ele está esperando um certo alguém e coordenando a coleta de armas brancas. Porque para essa rebelião dar certo, os samurais vão querer lutar com espadas e não com armas de fogo produzidas nas fábricas. É meio que o Oda criando um problema para ele mesmo resolver na narrativa, porque se armas de fogo fossem usadas,
se essa fosse a missão, tem aí as fábricas de armas do Kaido, né? Espalhadas por todo o Wano. Mas os samurais querem lutar com espadas. E não é só, tipo, eu quero desse jeito! Não é um capricho, é porque eles sabem, eles têm mais técnica com as espadas. E no mundo de One Piece, dá pra você enfrentar alguém com arma de fogo usando uma arma branca. Porque parece... Quando você visualiza esse cenário dos rebeldes irem com armas brancas e tá lá o exército do Kaido com armas, eu fico pensando naquele filme O Último Samurai, com Tom Cruise. Vocês já viram esse filme? Pô, tem um momento que os samurais vão lá, né, com a espada. Yeah! E os inimigos estão tudo com a metralhadora, velho. Tá ligado? Não tem pra ninguém, velho. Mas estamos falando de One Piece. Bom, falamos do Kinemon. Carrot e Wanda estão espionando os depósitos de alimentos pra abastecer os rebeldes, justamente, né? Então cada um tá tomando conta de uma coisa. É bem interessante a gente ver as missões delegadas pra cada personagem, né? E a Carrot no final deixa um bilhete lá no depósito de comida em Kuri, dizendo: foi o Shutemaru que passou aqui. Como assim, velho? Eu fiquei pensando muito naquela brincadeira de tocar a campainha e sair correndo. O bando do Kaido, véio, vai chegar lá e... Pô, foi o Shutemaru. Ele ainda foi ousado e colocou um bilhete. Véi, claro que é uma armação, tá ligado? Mas esse plano é justamente pra enfurecer o Ashura Doji. Porque o bando do Kaido, opa, vai ver lá que foi o Shutemaru, né? Aquele... o codinome do Ashura Doji, o disfarce dele, né? E aí vai tirar satisfações e ele vai ficar pistola. O Kinemon tá querendo fazer isso pra reacender o espírito do Ashura Doji, porque ele tá decepcionado com o Wano, ele não quer entrar nessa batalha, então ele vai ter que ser provocado justamente pra ele ter vontade de lutar contra o Kaido e se juntar aos rebeldes. Mas aí eu fico pensando, imagina se no final de tudo, beleza, os rebeldes venceram, aí o Ashura Doji descobre que ele foi manipulado, tá ligado? É o Kinemon! Acho que ele ia matar o Kinemon. Então, a gente precisa ver, né, até onde vai essa manipulação desse plano do Kinemon. Será que o Ashura Doji vai ficar sabendo que era tudo uma armadilha do Kinemon, por causa da Carrot? Passamos pro Franky! E ele tá tentando ver as plantas da mansão do Kaido, né, essa mansão que foi construída pelo Minatomo. Acredito que não sozinho, né? O Minatomo tava coordenando os outros carpinteiros, ele que é o chefe da carpintaria. E uma curiosidade sobre esse personagem, pessoal. Lá no capítulo 1 de One Piece, o Higuma, né, que é o vilão do capítulo 1, aquele babaca bandido das montanhas lá, que molha a cara do Shanks, quebra a cerveja lá, enfim. Ele chuta a porta do bar da Makino, e aí quebra a portinhola, né? Quando ele entra, tá lá a portinhola de novo. Aí alguém perguntou pro Oda no ASBS, né? Aquela sessão de perguntas e respostas dos volumes encadernados de One Piece. Oda, aquilo foi um erro de continuidade? Aí olha a resposta do Oda. Não, não foi não. É porque existe um carpinteiro que ele é muito rápido, ele colocou a porta lá. Aí é um cara igualzinho ao Minatomo. Só que não é o Minatomo, é tipo, é um irmão distante do Minatomo. Beleza? Mas é uma curiosidade bem engraçada, velho. E aí o Minatomo vai dando umas broncas no Cyborg, né? No nosso Franky, porque ele chegou atrasado. Afinal, o Franky estava babando a beleza da Oiran Komurasaki. É engraçado que quando o Franky vai perguntar sobre as plantas, ele tá querendo dar uma de bonzinho, né? Quem nunca foi assim, velho? E o Franky, cadê as plantas, hein, Minatomo-sama? Ele vai fazendo uma carinha de muito bonzinho, é muito engraçado. E aí o Minatomo faz uma carinha também, ela foi penhorada. Aí o Franky fica pistola, velho, que essa era a missão dele, tá ligado? Ele começa a bater no cara, por que você penhorou? Aí o cara, sai daqui, tá demitido. E o Franky, eu não preciso de você mesmo. O Franky vai investigando e o cara da penhora foi roubado e o ladrão vendeu pra não sei quem. Eu sei que no final o Franky descobre que as plantas estão em algum lugar de Kuri. Caramba, a missão do Franky era especificamente essa e ele tava na capital das flores, mas agora talvez ele precise migrar pra Kuri, ou não. O Kinemon diz, ó, vai dar um backup aí nas missões do Sanji, do Sop. De repente agora o Franky vai distribuir, né, os panfletos com o código, né, do Kinemon. E aí o Kinemon vai dar um jeito de pegar essas plantas aí em Kuri. De volta a Kibi, o Zoro ainda está jogando, mas ele começa a perder. Porque faltou sorte? Por conta de trapaça! Aí o Zoro se arreta, né? E manda um Tatsumaki
no braço. E aqui, ó, eu gostei porque o Oda fez uns 2 revivals de momentos anteriores, né, logicamente, do Zoro. O primeiro foi esse Tatsumaki no braço, que a gente viu pela primeira vez no Dave Back Fight, quando o Zoro tá lutando ao lado do Sanji contra 3 integrantes do bando do Fox. Um deles é até um Utan. É uma criatura bem única no mundo de One Piece, porque é um híbrido de homem-peixe com gigante. Um Utan. Muito massa. Tá lá o Hambúrguer lutando também e um outro carinha lá. Então ele usa, né? Ele não pode usar armas e ele manda um Tatsumaki no braço. Posteriormente, nesse episódio, tem uma reprise do Daishinkan, que é um golpe que o Zoro usou na Monet. Ele não aplicou o hack, mas a intenção de matar era tanta que a mulher se desmanchou. E, assim, não vamos considerar o filler, tá? Porque quando o filler repete o Daishinkan, dá a entender, por repetição, justamente, que essa técnica é apenas para quebrar o espírito do inimigo. Mas, ao meu ver, o Daishinkan é uma técnica de uma espada que o Zoro pode executar para ferir o oponente, sendo que, daquela vez com Monet, ele não quis cortá-la. Ele quis só destruir o espírito dela e, assim, ele conseguiu. Então, talvez o uso aqui no filler tenha sido errado e, no momento futuro, a gente possa ver o Zoro executando um Daishinkan e causando dor no inimigo. Numa das sequências finais, e eu achei que essa sequência ficaria de fora desse episódio 922, vemos o maldito do Shogun Orochi recebendo uma visita da CP0. CP0, vocês lembram que é a organização secreta que cuida aí dos Tenryubitos, né? Dos interesses dos Tenryubitos. Então, a CP0 antes comprava armas tendo o Doflamingo como ponte, né? O Doflamingo era o contato com o Kaido e as negociações eram mais tranquilas, porque o Doflamingo é amigo do Kaido, é um cara que sabe negociar, ele é mais malemolente. Agora que o Doflamingo tá preso, a CP0 precisa negociar direto com o Shogun Orochi. E as exigências do cara são de lascar, tipo, traz aí o Dr. Vegapunk. Orochi tá bastante confortável, ele não liga pra governo mundial, nem pra marinha, porque ele tá ao lado do Kaido. Então sintam, né? Claro, o Orochi é um cara ignorante, mas é interessante porque tivemos um tom aqui do nível da ameaça do Kaido. Não importa a marinha ou o governo mundial, velho. Esse Yonkou que tá aqui do meu lado. E é real, né? E ainda mais a Big Mom tá chegando, velho. Meu Deus do céu, o que é que será dos rebeldes? O que é que será dos Mugiwaras? No final dessa sequência, o Orochi ainda revela o seu fruto, né? A Yamata no Orochi. Ainda nas sombras, mas revela. No final, as meninas estão todas se reunindo. A Nami olha pro castelo do Shogun Orochi. A Robin tá entrando lá. A Komurasaki. Estão todas as mulheres indo para o castelo do Shogun. Enquanto isso, o Momonosuke tá lá treinando, sendo observado pela Otama. E aí a Otama começa a questionar. Ela vai falar que você tem uma irmã. Ele vai dizendo, sim, é verdade, hoje ela deve estar com uns 26 anos e blá blá blá. É óbvio que é a Komurasaki, velho. No mangá isso fica ainda mais explícito pelo passar de páginas, pela estrutura que o Oda aplicou. O anime atenuou um pouco esse link, né, esse elo que a gente faz entre a irmã do Momonosuke e a Komurasaki. Preview incrível porque a Big Mom chega em um ano. E se você não tá aguentando, eu preciso ir pro mangá, Matheus. Não tô gostando muito do ritmo do anime. Caramba, já discordo de você, viu? Porque o anime, ó, segundo ato, mais uma vez, tenho que elogiar, tá melhor no anime do que no mangá. Mas aí vai pro capítulo 929, você vai ver uma boa parte, né, do que foi adaptado desse capítulo nesse episódio, mas temos coisas inéditas no 929. Agora diz aí tua opinião sobre a análise e também sobre o que é que tu achou do episódio aí nos comentários. E até a próxima!